Muito bem, agora que nós já conversamos muito sobre os shots, você deve estar aí cheia de vontade de fazer, de ideias e experimentar várias coisas. É normal a gente estar nessa empolgação porque os shots permitem que a gente, enfim, experimente, se aventure e brinque com muitas plantas, muitas cascas. A partir de agora ninguém mais vai jogar casca de nenhuma fruta fora. Bom, então vamos lá. Eu trouxe as coisas aqui só para mostrar, né? Especialmente se você não conhece os shots, nunca viu, nunca experimentou. Não tem segredo, mas eu trouxe aqui para mostrar alguns detalhezinhos que podem fazer diferença, né? Afinal, quem nunca fez pode ficar se perguntando, será que é assim mesmo que faz? Então vamos lá conversar um pouquinho mais. Bom, eu tô aqui com 3 pós de plantas. Eu tô com cúrcuma em pó, então aqui tá no meu potinho. Essa daqui, essa cor bonita, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas é uma casca de uva. Então olha só, até a uva, jabuticaba, todas essas plantas ninguém mais vai jogar fora a casca a partir de hoje. E eu também tenho aqui espirulina em pó. A espirulina a gente compra ela já em pó, né? Então eu trouxe esses 3 produtos aqui, a espirulina, a cúrcuma e a casca de uva, para fazer um shot mais voltado para a imunidade. Lembrando sempre que, se caso você queira a cúrcuma mais voltada para essa questão da imunidade, você precisa acrescentar a pimenta preta junto com ela, né? Então, em torno aí de 5 a 10%, porque a pimenta preta possui aquele princípio ativo chamado piperina, que é o que vai ajudar na absorção da curcumina da cúrcuma. Então, existe essa sinergia aí que ajuda o nosso corpo a absorver um pouco melhor a cúrcuma, certo? Então já tá tudo aqui misturadinho. Eu coloquei nesse potinho aqui 2 colheres, então eu tô aqui com a minha colher de sopa, 2 colheres de espirulina. Eu vou colocar a mesma quantidade das demais, então pode ser exageradinho, não precisa pesar, não precisa ser exatamente a mesma quantidade, a não ser que, claro, você esteja fazendo para outra pessoa, você vá fazer mais vezes, né, quer ter um controle de qualidade um pouco maior. Se for para você em casa, não precisa seguir muito à risca. Vou colocar 2 colheres de cada. Por que eu estou fazendo esse processo agora? Porque eu acho muito mais fácil a gente preparar esse nosso shot dessa forma e manter armazenado, por exemplo, né, nessas embalagenzinhas assim. Aqui eu tenho um shotzinho com maca peruana, catuaba e guaraná em pó. Então aqui, por exemplo, nessa embalagem ela fica fechadinha, né, bonitinho. Posso deixar armazenado por até 1 ano que não tem problema nenhum. Eu acho muito mais fácil utilizar assim, ter as misturinhas prontas, até num potinho você pode colocar na sua casa, do que você ter vários potes com todos esses pós separados e na hora de tomar você pegar um de cada. Eu acho muito mais trabalhoso, então eu prefiro sempre misturar tudo antes, certo? Não tem segredo, como eu falei, aqui a gente simplesmente vai misturar, a gente vai mexer todos eles para ficar bem misturadinho, né? Fica uma cor linda, a espirulina tem uma cor maravilhosa, junto com a cúrcuma também, muito bonito. Bom, misturado tudo isso daqui, como que você vai fazer para utilizar? A gente vai usar a dose que eu já comentei com vocês, que é 1 colher de chá, para mais ou menos 50 ml de água. Lembrem que existe um detalhe, você pode pegar esse shot, essa misturinha e colocar num suco, por exemplo, ou numa fruta, às vezes você vai fazer uma saladinha de fruta, coloca um pouquinho. Você pode usar dessas várias formas, no iogurte, enfim, mas aí ele não se torna mais shot, tá? O shot, ele tem a característica de ser uma dose pequena, 50 ml. É shot tipo de cachaça mesmo, tá? É aquela dosezinha que você vira, o martelinho de cachaça, é tipo isso. Só que não é com cachaça, é com planta medicinal. A única diferença é essa. Mas lembre sempre, é aquela coisa que você mistura e vira. Isso é um shot, tá? E aí, enfim, nós já conversamos sobre todos os porquês, né, e os princípios de tudo isso. Bom, misturadinho isso daqui, eu posso armazenar, como eu mostrei para vocês, né? E aí a gente vai colocar
uma colher de chá. Essa colher de chá é o seguinte, ela pode ser uma colher pequenininha, se você não está acostumado a tomar um shot e você quer começar agora, começa com menos quantidade, tipo uma colherinha mais ou menos nessa quantia assim. Se você já está acostumado e você não se importa com o pozinho na boca, porque às vezes o sensorial, o gosto, não é tão bom, mas a gente sempre tem que lembrar que é algo rapidinho, misturou, tomou, beleza, não tem complicação. Por mais que às vezes não é tão gostoso, não é para ser gostoso também, né? É para ser um negócio rapidinho. Então, se você já está acostumada, você pode pegar um pouquinho mais, que mais ou menos é essa quantidade que eu utilizo nos meus, certo? Então, deixa eu colocar aqui pra gente fazer. Assim, que aí não me atrapalha. Ah, e aqui, nessa quantidade que eu utilizei, coloquei 2 colheres de cada, mas você pode definir qual é o shot que você vai fazer, não existe uma regra. Se você quiser mais casca de uva, por exemplo, ou mais de outra planta, você vai fazendo a tua escolha. Depende da finalidade do shot, eu vou mudando as concentrações, tá? Nesse caso, eu coloquei 2 colheres de cada. Então eu coloquei nesse frasquinho, nesse copinho aqui, porque eu acho ele bonitinho. E aqui também vai uma ideia para vocês. Por mais que às vezes a gente só tenha o copo normal de casa ou a caneca de casa, é interessante a gente fazer o nosso shot nos copinhos bonitinhos. Então esse daqui me dá mais vontade de tomar, né, quando eu tô fazendo. Então, qual que é a ideia? Coloca primeiro o pó e depois coloca a água, porque se você já tiver com a água aqui dentro, na hora que você for colocar o pó, vai ser mais difícil misturar, ele não vai descer, ele não vai misturar muito bem. Então, assim, mais ou menos no olho, em torno de 50 ml, já vai estar suficiente, não precisa ser exatamente 50, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, e aí você mexe e toma essa misturinha. Pode ser que fique um pozinho embaixo, ou você, se você quiser também usar um mini mixer para misturar melhor, também pode usar. Mas se ficar um pozinho embaixo, você coloca um pouquinho mais de água e aí toma esse restinho que fica, tá? É assim mesmo a ideia dele, é só o pozinho misturado com a água. Então eu vou fazer isso agora na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre aditivos para colocar no nosso shot, para fazer ele um pouquinho mais concentrado, que nele a gente pode dar uma abusadinha um pouco mais. Então eu vejo você na nossa próxima aula. E agora eu vou tomar. Experimentar também. Vou ficar com a boca toda verde agora por causa da espirulina. Olha o que eu comentei ali embaixo. Quer? Quer. Não tem gosto ruim. Tá bem verdão ainda.